Tarde. Bem-vindos para mais uma conversa sistêmica. Hoje somos somente eu e você que está aí do outro lado da câmera. E o tema da nossa conversa é uma sequência da quinta-feira passada. Para quem não me conhece, eu sou Luciane Assunção, terapeuta sistêmica, também conhecida como facilitadora ou consteladora familiar. Em cada região usa-se um determinado nome, né? O meu propósito, o meu objetivo com as lives, com o perfil no Instagram, com o meu canal Olhar Sistêmico por Luciane Assunção lá no YouTube, é contribuir para que as pessoas tenham uma oportunidade de construir uma vida de infinitas possibilidades através do amor, daquele amor curativo, daquele amor restaurador, daquele amor que permite que você e eu, que todos nós tenhamos uma vida mais leve. E a nossa conversa de hoje é sim sobre a dor, né? Eu tô colocando aqui bem-vindos, deixe suas dúvidas, né? Aqui nos comentários. Deixe suas dúvidas, porque ao longo do vídeo nós vamos esclarecendo, né? E fica também para as outras pessoas que vão assistir gravado depois, né? Fica ali a dica, a oportunidade das pessoas compreenderem qual é essa transformação que o olhar sistêmico praticado no dia a dia leva para a vida das pessoas, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, que já estão aqui presentes, conectados nessa energia de paz, de vida, de amor, e trazer à luz esse tema que muitas vezes é incompreendido pelas pessoas. Eu estava observando hoje e refletindo sobre a maneira que as pessoas falam, a maneira que as pessoas falam dos fatos corriqueiros do seu dia a dia. E a gente consegue, depois da prática, né, com a nossa prática do olhar sistêmico, observar os pequenos nós, que nós chamamos de emaranhamento sistêmico, e que muitas vezes quem está envolvido não consegue perceber. Então, nós podemos contribuir de uma forma muito positiva, e eu vejo que a pessoa ela não faz constelação não por preconceito, era essa a visão que eu tinha, mas eu tive esse insight, as pessoas não fazem constelação porque não têm noção de que elas podem sim tomar o controle da sua vida, e que através da prática do olhar sistêmico aplicado à constelação familiar e sistêmica, ela pode transformar os nós que a envolviam com o seu passado de uma forma dolorosa, com aquilo que traz sofrimento para ela, em laços amorosos que a abençoam, que as permite seguir de uma forma mais ordenada, mais tranquila, né? Então, o grande desafio hoje para a constelação familiar e sistêmica é exatamente isso: demonstrar para as pessoas que essa é uma terapia breve, de fácil acesso, que quando nós falamos de valor, nós sabemos que comparado às outras terapias, ela tem um valor, um preço que é acessível às pessoas. A maioria dos terapeutas sistêmicos, consteladores, eles dividem algumas sessões no cartão, né? Então tem sempre, o que facilita mais ainda esse desenvolvimento tecnológico, porque antigamente você precisava reunir um grupo, fechar esse grupo para poder trabalhar as questões
de determinadas pessoas. Hoje você pode fazer isso de forma individual, você e o seu terapeuta sistêmico, durante uma constelação que você nem precisa sair do conforto da sua casa. E que você agendando, entrando em contato com esse terapeuta, você pode fazer no melhor horário para você. Tá? E com certeza, não tem que ser eu, mas todos os terapeutas sistêmicos, eles vão te atender sim da melhor forma possível para você e para ele também, né? Tem que sempre casar as agendas, certo? E voltando para o assunto, né? Então, é muito bom as pessoas saberem dessa grande oportunidade que é transformar a vida de uma forma positiva, é curar a nossa dor, né? O tema da nossa live de hoje é: qual o valor que você dá para a sua dor? Então, vamos começar do começo. Primeiro, vamos diferenciar o que é dor e o que é sofrimento. Dor é algo real, físico ou emocional que causa um desconforto. E ela se apresenta na vida de todas as pessoas. É através dessa dor que nós temos a oportunidade de parar, fazer um parênteses na nossa vida e falar para nós mesmos. Primeiro, eu sou adulto, eu sou responsável por mim, e fazer a grande pergunta: para que eu estou vivenciando esta dor desta forma? Seja através de uma doença, de perdas financeiras, de estagnação financeira. Sabe quando eu tento negociar e parece que o cliente não chega, eu tento vender, parece que ninguém me vê, a minha empresa não tem o lucro que eu gostaria que ela tivesse, né? Eu, dentro da minha carreira, eu não vejo por onde continuar crescendo profissionalmente. Então, todas essas dores são muito reais e são parte do processo evolutivo, assim como uma doença. Quanto mais grave uma doença, mais grandioso, mais grave também é o destino daquele sistema familiar e precisa ser olhado. Nós dizemos que em constelação familiar a gente não promete cura, porque nós não curamos ninguém. E nem dizemos para as pessoas deixarem de ir ao médico, ao psiquiatra, ao psicoterapeuta. Nós somos terapeutas integrativos que trabalham com energia do seu sistema familiar e permite que você potencialize o tratamento que você faz com seu psiquiatra, com seu médico, com seu psicoterapeuta, com o seu pedagogo, no caso de problemas de aprendizagem, de comportamento, com seu coach. Então, tudo é um complemento. A partir do momento que você transforma esse nó num laço, você diz sim, eu aceito o que aconteceu comigo do jeito que aconteceu, e a partir deste momento eu me comprometo a fazer o meu melhor. Então, quando nós falamos dessa dor, isso é dor, né? É vivenciar algo real, um fato real que acontece no momento presente. Já sofrimento é quando você fica falando de algo que aconteceu há 10 anos atrás. Ou você se vê numa situação difícil e não procura saída, mas você gosta de contar aquela história da dor que você sentiu ou há 10 anos atrás, ou que você está sentindo, porém você não procura uma saída. Então, quem sofre, ele não procura solução, ele procura um aliado. Quem é que se apresenta assim? As vítimas. Quando nós agimos dessa forma, estamos na nossa criança interior, fragilizada, né? Nessa criança interior ferida, que precisa ser olhada por nós mesmos na postura de adulto, acolhida, jamais excluída. Nós precisamos dizer: olha, Luciane, eu vejo você, eu estou aqui. Agora sou eu que cuido de você. É você olhando no espelho e enxergando a sua alma e trabalhando a sua alma. Então, é uma opção você deixar de sofrer, de sentir dor, não, porque a dor faz parte da vida. A dor é o que nos eleva, é o que nos permite crescer.
Assim como os desafios diários que se apresentam na nossa vida, eles são um grande presente. Vocês vão falar assim, Ciane, você tá doida? Não é isso! Como que você pode falar que um problema, um desafio é um presente? Mas é, porque se você já imaginou que se o homem lá no passado, na pré-história, o Neandertal, não tivesse que fugir dos animais e continuado a andar de 4 patas, né? A comer apenas frutas, nós estaríamos aqui hoje do jeito que nós somos? Então, é essa evolução que veio através do trabalho, que é a solução para os desafios, que permite o ser humano evoluir, né? Se o homem não tivesse que fugir dos animais carnívoros, ele teria inventado as ferramentas, o arco, a flecha, a faca e tantas outras ferramentas que elevaram, que foram as primeiras tecnologias e elevaram a qualidade de vida do homem. Então, dentro dessa consciência de olhar sistêmico, é olhar o todo. A nossa história foi da melhor maneira que poderia ter sido, com conhecimento, com as emoções, com o que estava à disposição dos nossos ancestrais. Eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer com aquilo que eles tinham. Eu sou do século XX e quando eu era criança, na minha cidade não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Eu tirava a água do poço, a gente socava o arroz para tirar a casca e poder escolher e fazer. A gente fazia paçoca de carne no pilão, polia o café, torrava o café, né? Escolhia, põe para secar, torrava o café, moía o café. Então, era uma vida diferente. Eu me lembro que eu ia para a escola e tinha que fazer a tarefa à luz de lampião, quando não dava tempo de fazer de dia, né? Lamparina, aquilo que põe a querosene. Então, isso tudo era o melhor que eles podiam fazer. Eu lembro que na minha casa foi uma festa, quando meu pai comprou o nosso primeiro lampião a gás. E a gente olha, hoje o lampião a gás não tem claridade nenhuma, mas nossa casa se encheu de luz, né? Então, nós vemos que quantos desafios eles não enfrentaram, quantas dores eles não sanaram para que chegássemos até aqui do jeito que nós chegamos. Às vezes, nós temos a mania de reclamar, de falar que nossos pais poderiam ter feito mais, que não deram aquilo que nós merecíamos. Como nós somos ingratos, né? Porque nós, dentro da visão sistêmica, dizemos que a única coisa e a mais valiosa, mais preciosa que nossos pais tinham a obrigação de dar, eles deram. Deixar a vida seguir adiante. Eles nos deram a vida. E isso não tem preço. Nós nunca conseguiremos pagar aos nossos pais por esse dom da vida que eles nos deram, né? Aí, você tem que tomar isso. Como, Luciane, tomar isso? Você tem que sempre lembrar, eu sou 50% pai, 50% mãe. Então, eu vou pegar aqui um modelinho. Vamos supor, né, que eu tenho aqui um homem e uma mulher. Então, aqui, o pai e a mãe. Eu sou 50% pai. Essa sou eu aqui na frente. E eu sou 50% pai, 50% mãe, certo? Então, em mim, o que tem? Tem todas as qualidades e todos os defeitos do meu pai. Eu não tenho só defeito, eu tenho qualidade dele também, né? E do meu pai, eu também herdo todas as qualidades e defeitos dos pais dele, dos avós, dos trisavós, dos bisavós e assim sucessivamente. Nós sabemos que através do nosso DNA, nós carregamos as informações genéticas da nossa família. Do lado da minha mãe, mesma coisa. Eu tenho todos os defeitos e todas as qualidades que vêm dela. E da mãe dela, do pai, dos avós, bisavós, trisavós, do sistema. Vocês sabiam que constelação familiar se chama constelação familiar?
porque não olha só para a estrela, que é o cliente, mas para todo o sistema familiar? Então, quando eu tenho essa consciência, eu jamais, como esposa, vou falar mal do meu marido, perto de um filho meu e nem longe, porque a gente está falando energeticamente. Como que eu vou desclassificar aquilo que eu amei nele, que está presente no meu filho? Mesmo que eu me separe, mesmo que eu não viva mais com ele, mesmo que ele tenha falecido ou ele tenha feito algo muito ruim para mim, mas ele fez o primordial, ele me deu um filho. Através dele eu sou mãe e através de mim ele é pai. Então eu reconheço isso, aceito, e quando é no caso da separação eu libero, eu deixo seguir. E se não houve casamento, mas eu tenho um filho, é a mesma situação. A pessoa não precisava dessa história de vida com você. O que ela precisava era trazer a vida junto com você, através desse filho, dessa filha. Então, primeira coisa, para a gente poder solucionar a dor, nós sabemos que todos têm um lugar no sistema. Aqui é o lugar de filho, o lugar de mãe, o lugar de pai e assim sucessivamente. Quando eu, por algum motivo, de uma forma inconsciente, decido entrar no meio dos problemas da mãe e do pai, eu causo uma desordem. Por quê? Porque eu saí do meu lugar. Primeiro, eu deixo de receber essa energia, fonte de vida. Segundo, eu entro num assunto que não é meu. O que acontece entre o pai e a mãe pertence só ao pai e à mãe. Filho não tem que saber. Então tem os segredos de família, tem as histórias, tem o relacionamento deles, mas é só deles. Somente pertence a eles. Eu, como filho, eu olho para isso, para o pai e para a mãe, com respeito. Eles sofrem? Sofrem. Tem os desentendimentos deles? Tem, mas é deles, eu deixo com eles. Quando eu tenho essa consciência, eu fico no meu lugar. Que lugar? Lugar de pequeno e de filho. E diante do meu sistema, eu vou ser sempre pequeno quando eu falar do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, né? E ao lado do meu parceiro, do meu marido, eu vou ser igual. O relacionamento é de igual para igual, certo? Aqui surge, eu deixo o meu sistema original e surge um novo sistema. Que sistema? A minha família. Aquele que eu escolhi, aquele ou aquela, né? Não importa, que eu escolhi para ser meu companheiro, meu parceiro. Aí eu olho para isso de uma forma equilibrada. Isso é respeitar o meu lugar sistêmico. Mas eu olho para o meu marido não esperando algo que eu recebi do meu pai, o que eu achava que eu deveria receber do meu pai ou da minha mãe. Eu olho para o meu marido como um parceiro que vai dividir as alegrias, os desafios da vida no dia a dia comigo. É esse pai, é esse esposo, esse parceiro, esse companheiro, essa companheira que vai manter comigo a lei do equilíbrio. Eu dou um pouco do meu feminino para ele e recebo um pouco do masculino dele. Isso não quer dizer que eu não vou brigar, que eu não vou ter atrito, que eu não vou ter conflito. Vai, só que eu vou resolver de forma adulta. Porque quando eu estou no meu adulto, eu consigo olhar para o outro sem imaginar que ele seja aquilo que eu quero que ele seja. Criança que brinca de fantasia. Eu queria tanto que o meu marido, me levasse para jantar fora, dançasse comigo. Isso é ilusão. Se ele gosta, é uma benção. Mas e se ele não gosta? Eu vou deixar de amar porque ele não gosta de fazer esse tipo de coisa? Por que os relacionamentos muitas vezes ficam emaranhados, não errados, tem tanta separação? Porque tanto a mulher quanto o homem projeta na outra pessoa aquilo que ele gostaria que fosse, né? E quando você olha para a pessoa real, do jeito que ela é, e diz sim, sim, só isso. Você liberta essa pessoa, você permite que essa pessoa possa te entregar o melhor que ela tem e você recebe e entrega para essa pessoa o melhor que você tem, né? Você não criou um personagem para agradar,
é a pessoa real. Mas isso só pode acontecer, só é possível acontecer quando eu respeito o meu lugar sistêmico de filho. Primeiro eu resolvo os meus emaranhamentos, as minhas dificuldades com a minha família de origem. Depois eu sou livre para seguir em criar um novo sistema, a minha família atual, né? Obrigada, Rosimeire, por estar aí, viu? Seja muito bem-vinda. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já marca um amigo, manda um aviãozinho, compartilha, porque o nosso objetivo é que as pessoas possam, sim, ter relacionamentos mais saudáveis, uma vida mais leve, né? Aí você fala assim, Luciane, então por que, ou quando meus pais já são idosos e eu tenho que cuidar deles, como que eu devo agir? Você vai agir como pequeno que você é, como filho. Se minha mãe é doente, se meu pai é doente, se sou eu que tenho que tomar as decisões, eu vou agir como filho. Por quê? Porque eu vou olhar para eles. Gente, desconectou aqui, vou conectar rapidinho. Olha só que coisa, a gente está falando de conexão, de respeito e de lugar, e a tomada desconectou, né? Então tem sempre um porquê. Nada em constelação familiar e sistêmica não existe acaso, existem recados. Então quando você se conecta a essa sua força do seu lugar de origem, você tem a possibilidade de cuidar dessa mãe e desse pai de uma forma saudável. Você vai olhar para eles, vai fazer o que for necessário, vai trabalhar com eles, vai decidir com eles com respeito. Pagar cuidando dos pais, porque eles cuidaram de nós quando éramos crianças, impossível. Você só paga aquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe, quando você, junto com outra pessoa, permite que a vida siga, ou seja, quando você também se torna paz. Por quê? O objetivo é que a vida siga adiante, que ela não pare, né? Então você volta lá, cuida desses pais que estão idosos, que estão velhinhos, mas você respeita o que eles falam, você ouve o que eles falam. Eu sei que muitas vezes você vai falar assim, mas meu pai e minha mãe são rabugentos, eles são difíceis. Pensa, como foi a infância deles? Como que também foi difícil para eles? Antes de ser pais, eles são homem e mulher. Então, nós sempre dizemos que enquanto pai e mãe, eles são perfeitos. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Ponto. Enquanto homem, enquanto mulher, eles têm tantos defeitos quanto eu e você. Então, nós temos que ter essa noção de que nós somos falíveis, de que nós temos muitos defeitos e que nós estamos aqui para transformar esses defeitos em oportunidades de sermos melhores. Então eu digo que a gente não se compara a Maria, a Teresa, ao João, ao José. A gente só pode se comparar a nós mesmos. Hoje nós podemos escolher ser melhor do que fomos ontem. E dentro da constelação familiar sistêmica, quando eu mostro esse sistema para vocês, na forma da ponta de flecha, né? O pai, a mãe e o filho, eu tenho que lembrar que essa terapia é baseada em 3 leis, que são 3 leis primordiais, são as ordens do amor. E essas leis regem toda a nossa vida, do nascimento além da morte. Porque mesmo que a gente não saiba que ela exista, que a gente não tenha conhecimento dela, por quê? A primeira lei é pertencimento. Lembra que eu mostrei o pai e a mãe e o filho? Todos têm direito a pertencer a uma família, seja vivo ou morto. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma pessoa falece na nossa família, a gente não esquece dela. A gente conta a história dela, a gente inclui ela na nossa vida. Mesmo aquelas crianças que nasceram mortas,
aquelas crianças que morreram muito pequenas, aquelas crianças que foram abortadas por N motivos. Às vezes foi um aborto provocado e você não quer que ninguém da sua família saiba. Mas então na sua alma você diz, eu tenho um anjinho no céu. Eu aceitei, eu escolhi fazer isso, mas ele é meu filho, ele não deixou de ser meu filho. E se por um acaso eu tenho um segundo filho, eu vou ter essa consciência. O meu primeiro filho foi esse, e meu segundo filho é esse. Por exemplo, na família da minha mãe, o irmão dela mais velho se chama José Paulo e morreu quando tinha 9 meses de idade. E isso aconteceu muito antes de eu nascer, né? Minha mãe é a segunda filha. Então, ela, das vivas, ela é a mais velha. E ele está incluído, por quê? Porque nós sabemos que ele existiu. Então, ele tem o direito de pertencer à família. Ela teve mais 2 irmãos que são mais novos que ela e que também morreram jovens, que foi Joaquim Casturino e o José Paulo é o mais velho, Joaquim Casturino e agora como chama o outro, gente, eu esqueci. Eu esqueci o nome do outro, mas eu tenho escrito o nome dele. Então, quer dizer, eles estão mortos, mas eles não deixaram de pertencer à família. Lembra que eu falei da tomada que estava desconectada? Quando eu evito falar, quando eu esqueço dessas pessoas, eu desconecto o sistema familiar. Eu excluo. E tudo aquilo que eu excluo, eu trago para a minha vida. Eu trago essa energia da desordem para a minha vida. Então, a primeira lei é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Por exemplo, na família do meu pai, a minha avó morreu quando ele tinha 2 anos de idade e meu avô quando ele tinha 9. Então, ninguém da nossa família, assim, os filhos dele, conheceu os pais dele. Mas ele sempre contou pra gente sobre esses pais, o que ele lembrava desses pais, dos avós dele, que cuidaram dele depois que os pais morreram. Ele contava até que ele brincava, que tacava pedra nos pintinhos, ele era pequenininho e corria no terreiro fazendo isso. Então, isso ele não sabia da constelação familiar, ele não tinha esse olhar sistêmico, mas ele estava praticando o quê? A inclusão. Então, sempre que a gente fala da nossa história para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, sempre que eles se sentam para conversar com nossos pais, que os nossos pais gostam muito de falar como era na época deles, você está curando o seu sistema familiar, porque você está incluindo todos aqueles que vieram antes de você. Mesmo que a história não seja tão bonita, mesmo que tenha acontecido coisas que não sejam tão boas, você não precisa entrar em detalhes. Por exemplo, nós sabemos que tem muitas famílias que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. Foi uma história triste, de fome, de morte, de separação, de desordem, mas nós sabemos que passaram por isso. E o que aconteceu lá pertence a eles. Mas só o fato de nós sabermos essa história já traz uma nova consciência para a gente. Um outro exemplo, eu sou descendente de indígenas, né, por parte do meu pai, de espanhóis, de alemães, de italianos, de portugueses, juntando os 2 sistemas. Quer dizer, nós sabemos que esses povos que vieram para a América e que conquistaram a América, como principalmente os espanhóis e portugueses, eles são agressores, porque eles chegaram aqui, já existiam os indígenas, e essa chegada, essa tomada não foi tão boa. Então isso faz parte da nossa história, né? Tem muitas famílias que têm descendência africana, que tem a história do escravismo, né? De pessoas que foram escravizadas, que foram traficadas, que os indígenas também foram escravizados. Então, tudo isso faz parte da nossa história. Você não precisa entrar nos detalhes. Tudo foi como foi, eles tiveram sucesso, independente da dor que eles passaram, porque nós estamos aqui. Eles permitiram que a vida seguisse pelo preço que custou a eles. Então, nós somos gratos. Voltamos, passamos para a segunda lei. Qual lei? A lei da hierarquia. O que quer dizer isso? Lembra no começo que eu falei do papai e da mamãe? Papai e a mamãe, homem e mulher, eles chegam no sistema juntos, então eles são iguais. Lembra que eu falei que um olha para o outro de forma igual? É assim que funciona. Então, aqui eles são iguais. Eles chegaram primeiro, são os precedentes. Aí vem
Os filhos são menores, são pequenos, chegaram depois, né? Então, eu levo sempre em consideração quem chegou primeiro. Então, quem chegou primeiro no meu sistema? Os meus bisavós, os meus tataravós, os meus trisavós, os meus bisavós, os meus avós, meu pai e minha mãe, independente de morar com eles ou não, independente de eu ser adotado, não tem problema. Eles me deram a vida e só isso basta. Aí vem a ordem dos filhos. Filho mais velho chegou primeiro, é o filho número 1. Nasceu uma criança e faleceu, então ele é o 2. Tive um aborto, então é o 3. Aí eu tenho o 4º filho. Então vivo eu tenho 2, mas eu tenho 2 mortos. Cada um tem o seu lugar. Isso é respeitar a ordem, a hierarquia. Quem chegou primeiro é o grande. Quem chega depois é o pequeno. Tem que olhar com respeito. Tem que olhar com honrar tudo o que esses passaram para que eu chegasse aqui. Então, eu olho para a minha história. Que história? A história que eu trago no meu sangue, no meu DNA. Então, a constelação familiar e sistêmica trabalha com o quê? Com as informações que a família traz através do seu DNA. É um campo informacional que fica naquele sistema. Por isso que cada constelação é única, cada cliente é único e cada momento é único. Se você faz 10 constelações, cada uma para um tema, porque não vai ser o mesmo tema, né? A gente tem vários problemas, várias dificuldades. Em cada uma delas, o seu sistema vai se configurar de uma maneira. E nós dizemos que a constelação é uma terapia fenomenológica, por quê? Porque ela traz, a gente consegue ver qual é o problema, qual que é a raiz do problema dentro de uma sessão, né? Aí vem a terceira ordem, a ordem do equilíbrio. Lembra quando eu falei do casal? Então, é essa ordem. Eu dou e recebo de forma igual. Por exemplo, sabe aquela pessoa que não consegue dizer não, diz sim para todo mundo e depois fica sobrecarregado, se sente cansado? Então, essa pessoa não respeitou essa terceira ordem. Se você tem um relacionamento e você faz tudo pela pessoa e não permite que a pessoa faça nada por você, essa pessoa vai te abandonar, vai encontrar uma outra pessoa. Por quê? Porque ela se sente devedora e ninguém gosta de se sentir devedor. Isso, a gente leva essa lei para o nosso trabalho, para as empresas, para as nossas rodas de amizade. Sabe, quando a empresa sofre uma estagnação, não consegue obter mais lucro, eu vou ter que olhar sistemicamente para isso, porque ou eu estou dando e não mais do que eu deveria, ou eu não estou cobrando o que é justo, porque se eu der de menos também, o meu cliente some, assim como nas relações. Por isso que é preciso respeitar essa lei do equilíbrio, essa lei do tomar e do dar. Por que tomar, né, e dar e não receber? Porque tomar quer dizer que eu aceito as coisas do jeito que elas são. Eu não coloco nenhum mais porquê ou nenhuma condição. É assim, essa é minha realidade. Então, quando eu falo em constelação familiar e sistêmica, eu estou falando dessa terapia que te permite exatamente fazer essa nova forma de olhar o que acontece no seu dia a dia, com as suas dúvidas, com seus emaranhamentos, né? Aí você pode perguntar assim, mas Luciane, o que eu posso constelar, né? Aí eu vou te dizer, você pode constelar tudo o que te causa dor, todo incômodo que você encontrar, você pode constelar. Por exemplo, eu tenho tudo para ser feliz e ainda não sou. Eu sinto um vazio na minha alma, não me sinto realizada, né? Eu trabalho muito, mas eu não tenho prosperidade. Eu ganho muito dinheiro, mas gasto muito também, né? Eu tenho medo de sair de casa, ou fobia social. Eu tenho medo de ficar sozinho, de não encontrar o meu parceiro. Eu preciso de um novo emprego, ou eu estou no emprego e não sei se é isso que eu quero. Eu não sei qual é meu propósito de vida, né?
Porque tudo é tão difícil para mim. Eu gostaria que as coisas fossem mais leves, mais fáceis. Vivo momentos de conflito no meu relacionamento com os meus pais, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, por que não, né? Com os meus chefes. Ah, eu tô sofrendo, sou ansiosa, tenho depressão. Ah, tem uma história de suicídio na minha família. Então, tudo isso pode ser cancelado. Filhos adotados, os seus pets que adoecem repetitivamente, porque muitas vezes eles acabam querendo fazer um movimento de salvação dentro do seu sistema familiar, né? Então, problemas de visão, emagrecimento, tudo pode ser trabalhado com essa terapia, mas eu tenho que lembrar sempre o quê? Que ela não substitui tratamento médico e nem o acompanhamento psicológico. Ela é um complemento. Aquele remédio que você tomou por muitos anos e não fazia efeito, pode fazer efeito a partir do momento que você faz essa terapia. Você está procurando uma solução para um problema que há muito tempo você não tinha, mas você pode encontrar essa solução agora. Só que eu lembro sempre, constelação não é mágica e não é o constelador que faz nada. Todo constelador é como se fosse uma fonte. A água que passa, que é essa energia, esse algo maior do seu sistema familiar, é que promove o restabelecimento da ordem através do amor que cura. Porque aquele que está doente, o emaranhado ou trazendo prejuízo, é o amor que adoeceu. Então esse amor precisa ser curado. E ela não é mágica por quê? Porque ela exige que você se comprometa, que você também assuma a responsabilidade. Então, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Cabe ao constelador, ao terapeuta sistêmico, entregar 50%, ele vai entregar 100% dos 50% que é dele, para você. E os outros 50%, os outros 100%, 50% é seu. Você vai ter que mudar, se comprometer a fazer diferente, a agir diferente, a olhar diferente. Eu digo que esse movimento ele é maravilhoso, porque uma vez que você entra nele, você muda a sua forma de viver. E você começa a olhar as coisas com mais respeito, com onde é um desafio, você vê uma oportunidade, né? Então as coisas vão evoluindo, transformando, crescendo na sua vida com as informações que vão se descortinando aos seus olhos, né? Então, se você conhece alguém que está precisando dessa terapia, de mudar a sua vida, já vai lá, marca ele, compartilha e divulga, porque vai ser muito benéfico para essa pessoa, para todos nós que estamos envolvidos nesse movimento. Agora, nesse momento, eu convido você para fazer um parênteses no seu dia, fechar os olhos, respirar calma e tranquilamente. Uma respiração bem profunda, pausada, para acalmar a sua mente e o seu corpo. Eu te convido a fechar os olhos e a relaxar. Relaxar cada vez mais. Conforme o ar entra e sai, você se conecta a esse momento, a esta energia. Então, nesse movimento de inalar e exalar, você vai sentindo a presença da vida através das batidas do seu coração. E nesse pulsar da vida, você sente um toque suave no seu ombro direito do seu pai, no seu ombro esquerdo da sua mãe. Então, você olha para trás, muito calmo, relaxado, e você vê diante de você os seus pais e atrás deles os seus avós, paternos e maternos, seus bisavós, paternos e maternos, e todos aqueles que fizeram parte do sistema deles. E atrás deles estão todos os seus antepassados. E eles
carregam um feixe de luz. Então, você, muito respeitosamente, olha nos olhos do seu pai e da sua mãe e percebe como eles estão, como eles te olham. O que você sente quando eles te olham? E na força e na energia desse olhar, você diz: gratidão. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos segredos de família e aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, entre irmãos e irmãs, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeie uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor, amor e amor. Que todas as gerações, passadas e futuras, sejam agora, neste momento, coberta com um arco-íris de luzes que curem e restaurem a alma de todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance e inunde a geração seguinte. Que se restabeleça a conexão entre todos os membros do sistema familiar e cada um, neste momento, possa ocupar o seu lugar sistêmico. Eu, diga seu nome. Dou luz e um lugar a cada um de vocês no meu coração e na alma da nossa família. Neste momento, você inspira e expira. A luz é muito forte e ela se propaga de você até cada um dos seus membros, dos membros da sua família e deles, de todos os seus ancestrais. Ela se propaga até você. Seus pais a entregam a você. Esse máximo de luz, esse sol, essa estrela cheia de vitalidade que te permite manifestar na sua realidade os seus sonhos, a saúde, a prosperidade, o relacionamento saudável. Neste momento, você se curva diante dos seus pais e de todos os membros de sua família e agradece. Então, você se vira para frente, se levanta e segue para a vida, cheio de força,
de vitalidade e com as bênçãos que chegam a você através dos seus pais e que vêm de todos os seus ancestrais. Você inspira e expira, e quando sentir-se bem, pode abrir os olhos. Eu sempre digo que a nossa espiritualidade nos nutre, mas as nossas raízes são sustentadas pela nossa ancestralidade. Gratidão por você estar aqui e ser mais um elo nesta corrente de luz. Que você possa levar essa força e essa bênção para todos os ambientes em que for transitar. Na quinta-feira que vem nos encontramos novamente. Se você tiver dúvidas, pode mandar um direct. Terei o maior prazer em te responder. Gratidão.